Uma boa noite a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos. Inicialmente a gente vai para o recado espiritual da noite, né? Que a espiritualidade conversa muito com a gente. Eu gostaria que alguém me dissesse um número entre 1 e 234. Alguém se arrisca? 200. 200? Chutaram alto hoje. Há rosas no seu jardim. É preciso procurá-las. Exige esforço. Não fique apenas a ver amarguras, tropeços, animosidades, desânimo, espinhos no seu caminho. Enxergue a alegria, a liberdade, a estrada aberta, o bom relacionamento, o ânimo, as rosas. Eles estão presentes na sua vida. Você encontrará as rosas. Buscar sempre o lado bom da vida é pender o coração para Deus. Foi para mim. É que eu tenho para resolver amanhã. Tá plantado carteiro de rosas. Exatamente. Pode deixar isso. Então vamos lá. Essa primeira meia hora a gente vai ler alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos debater, vamos explicar. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o assunto, faça, né? Não se sinta acanhado. Se a gente souber responder, a gente responde, senão a gente vai pesquisar também. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a página 204, o item 3. Nós estamos falando sobre não separeis o que Deus juntou. O item 3. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, é que a lei é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos, e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? De nenhum modo, o que se consulta não é a afeição de dois seres, que o mútuo sentimento atrai um para o outro. Uma vez, o mais frequente, rompe-se essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, uma palavra de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem combinadas, disse que os esposos o estão igualmente, e devem ser bem felizes. Existem, na realidade, duas uniões, né? Existe no nosso meio em que nós vivemos a união formada pelos laços do amor, e existe a união que nós sabemos, e nós vimos, e muitos de nós já presenciamos, uniões voltadas por laços de interesses materiais, sejam poder aquisitivo, seja de poder, de mando, seja de fama. Qual
qualquer interesse que venha a me beneficiar. Né? Então, o que a espiritualidade está dizendo aqui? Que os interesses, as uniões pelos laços da materialidade, eles duram enquanto é conveniente para um dos dois, ou para ambos. Mas a partir do momento que um dos dois enxerga numa outra pessoa um bem maior, que pode tirar proveito maior do que já tirou até agora, ela vai se separar, vai se desunir dessa pessoa para se unir a uma outra pessoa. São os interesses materiais. Não existe nesses interesses materiais respeito, lealdade, fidelidade, comprometimento, responsabilidade. Estas virtudes, esses sentimentos, eles vão desabrochar em uniões que são feitas pelos laços do amor. Independentemente do que a pessoa pode me oferecer materialmente falando. Né? E também nós vemos muitas uniões pelos laços do amor se nós olharmos à nossa volta. Né? Porque são pessoas que não trazem o Evangelho na mente. Elas trazem o Evangelho já enraizado na alma, no espírito, no coração. Então, na realidade, elas estão colocando em prática diariamente aquilo que elas aprenderem em outras vidas, seja através das experiências, seja através do conhecimento que nós buscamos na literatura, em palestras, em filmes, enfim, que vem nos trazer o conhecimento da fé raciocinada e não da fé cega. A fé cega, ela diz, é assim porque é assim, não se discute. A fé raciocinada, nós começamos a descobrir que tudo tem lógica, tudo faz sentido, tudo tem um porquê e um para quê. E eu posso questionar. Onde na fé cega, você não pode questionar certas coisas. Você é calado. Você é obrigado a ficar em silêncio. A doutrina espírita, como ela é conhecida pela fé raciocinada, nós podemos discutir tudo aqui. Talvez não tenhamos respostas para tudo, mas podemos questionar tudo. Pois se nós compreendermos que desde que nós nascemos, a única coisa que nós temos 100% de certeza que um dia vai acontecer para nós é o desencarne. O resto nós não temos certeza nenhuma. Então, se o desencarne, a morte vai acontecer e acontece para todos, qual seria o objetivo de ter uma vida só? E Deus gira o peão, a roleta, e escolhe quem vai ser rico, quem vai ser pobre, quem vai ser famoso, quem vai ser desconhecido, quem vai ser inteligente, quem vai ser analfabeto. Seria um Deus tirano. Quem vai nascer com saúde, quem vai nascer com alguma deficiência física, cegueira, audição, dos membros, paraplégico, tetraplégico, tantas síndromes que estão aparecendo em crianças, adolescentes. Qual é que seria o objetivo de termos uma vida só? Talvez nós aqui podemos nos sentir privilegiados porque somos capacitados de inteligência, vivemos num lugar lindo, maravilhoso, no planeta Terra,
não só rico materialmente, mas rico em todos os aspectos. A natureza, as pessoas, financeiramente também o nosso local é rico. Apesar de termos as diferenças sociais, se tivesse só uma vida, e aquele que nasceu sem duas pernas, cego, surdo, mudo, aquele que nasceu e viveu alguns meses, o outro que nasceu poucos anos, e o outro que viveu 100 anos, cadê a justiça de Deus nisso tudo? Mas se nós compreendermos, e eu estou retornando ao assunto, que nós somos seres imortais, em jornada, e que essa vida faz parte de uma das caminhadas do Espírito, de um dos aprendizados do Espírito, nós compreendemos então por que nós nascemos em determinada família. Por que nós temos os pais, ou tivemos os pais que tivemos ou temos, os irmãos, os cônjuges, os filhos, os parentes próximos, os vizinhos, e aí começamos a compreender que tudo está interligado. E que isso não faz parte só de uma jornada, mas de muitas caminhadas que o nosso espírito já fez ao longo dos tempos. Se nós pararmos para analisar, quem somos nós então? Quantas línguas já não falamos? Em quantos países já não vivemos? Isso não vou nem mencionar outros planetas, né? Para não gerar confusão. Porque Jesus dizia, há várias moradas na casa de meu Pai. Né? Então, quem somos nós em jornada? As profissões que já tivemos? As classes sociais pelas quais nós habitamos? E aí, voltando à vida, né, o tema do título, não separeis o que Deus juntou. Quando há uma união entre duas pessoas, elas compreendem que essa união vai além da materialidade. Essa união é ligada pelos laços do coração, do respeito, do comprometimento, seja na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Seja em todas as situações, quem se une pelos laços do coração não vai abandonar o barco. Quando o barco estiver velho, começando a entrar água, ele vai procurar tentar fazer com que o barco não afunde. E se for inevitável o barco afundar, ele vai ser como um capitão digno. Vai tentar salvar a tripulação, mas vai morrer junto no barco, tentando dar o seu melhor. É assim que acontece com as verdadeiras uniões que são ligadas pelo laço do amor. Mas infelizmente, isso faz parte de um ciclo que nós vivemos, e o ciclo do ser humano, muitas uniões são feitas ainda por laços de interesses materiais. Só que eles não duram por muito tempo. Como foi dito, na primeira oportunidade que eu tiver de me dar melhor ainda, e de me sair melhor ainda, o termo mais lucro, mais ganho, eu vou pular de galho, vou pular de barco para um outro barco. Já que pegamos o exemplo do barco. Vou pular para um outro barco, mais bonito, mais veloz. Né? Só aprenda a nadar primeiro, né? Vai que erra o pulo. Isso acontece. Né? Às vezes o pulo é mal calculado e acha que vai pular numa outra embarcação mais nova
e acaba naufragando sozinho, afundando sozinho. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair, podem suprir a lei do amor se essa lei não preside a união. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força separa-se por si mesmo. O que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio se dito com uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes que acabam por se tornar criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria se nas condições do casamento não se fizesse abstração da única lei que sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse: vós não sereis senão uma mesma carne. E quando Jesus disse: vós não separeis o que Deus uniu. Isso não deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. Por isso que quando há uniões por interesses de benefícios materiais, existem muitas vezes, como se diz, crimes, para poder obter a herança, ficar com tudo. A pessoa não está satisfeita em se dar bem, em compartilhar os bens materiais, e ela precisa ainda cometer um crime para ficar com tudo. O que nessa hora fala alto? O egoísmo, o ego, que significa que eu quero sorrir mesmo que alguém tenha que chorar. Então, isso faz parte das uniões por interesses materiais, financeiros, poder, fama. Porque em algum momento, cada um vai falar o que carrega dentro de si. Em algum momento, as máscaras caem. Em algum momento, a nossa fantasia, ela cai. O personagem que nós assumimos, uma hora cansa de ficar interpretando. E eu começo a mostrar realmente quem eu sou. E nessas uniões por interesses materiais, algumas vezes acontecem crimes. Que se a pessoa tivesse o conhecimento e o entendimento da vida imortal do Espírito, ela não o faria. Porque quando eu agrido alguém, e quando eu mato alguém, estou me unindo com ela mais do que uma vida. Estou me unindo a ela a muitas outras vidas até que eu resolva reparar o mal que eu fiz àquela pessoa. E aí nós estamos do lado de pessoas que muitas vezes não vamos com a cara, não gostamos, não conhecemos, mas logo de cara eu olho para ele, não fui com a cara dessa pessoa. Por que será que você não foi com a cara daquela pessoa? O que teu espírito no íntimo, teu inconsciente está dizendo? Está aí uma oportunidade de você quitar o teu débito do passado, mas eu não quero quitar. Eu matei ele na outra vida. Isso a gente muitas vezes não sabe conscientemente, mas o espírito inconscientemente, ele age quando ele identifica, mesmo que seja inconscientemente, um desafeto do passado. E aí, em vez de vir mais uma vida, vem 4, 5, 10, até que um momento essa pessoa vem na tua vida e você resolve amá-la. E você faz tudo por ela. E, inclusive, se tiver que morrer por ela, você morre. Aí entra
a lei do amor. Quanto mais nós resistimos à lei do amor, mais nós sofremos. Quanto mais nós resistimos à lei do amor, que é a lei de Deus e é uma lei universal, nós somos infelizes. Quando você ama, você chora por alguém? Chora. Quando você ama, você sofre por alguém? Você sofre. Mas é diferente de você sofrer por ódio, chorar por ódio, por raiva. Porque você sabe que está cumprindo o seu dever, está aproveitando a oportunidade para evoluir como espírito, está se preparando para galgar outras dimensões, que a chave de acesso a essas outras dimensões que nós talvez não lembramos agora, ou de noite em sonhos nós temos um pequeno espaço de tempo para dar uma visitada, para ver como é que é. Essa chave é o amor. Sem o amor nós não adentramos a outras esferas e dimensões melhores da qual nós vivemos aqui na Terra. Não é o meu dinheiro, não é o meu poder, não é a minha fama, a minha influência perante as leis dos homens que vai abrir a porta de outras dimensões para que o espírito imortal possa acessar e continuar evoluindo. Pelo contrário, existe um elevador que desce e nos leva, entre aspas, é uma linguagem figurada, metafórica, nos leva para o fogo do inferno. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Kardec e as respostas dadas pela espiritualidade maior. Aqui nós estamos falando sobre a lei da conservação. E Kardec pergunta aqui: os que em certas situações críticas acham-se forçados a sacrificarem seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime? Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que lhes dá o instinto de conservação? E a espiritualidade responde: já respondi dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Então, em situações, vamos pegar o exemplo do barco. O barco está afundando por excesso de peso. Nós precisamos nos desfazer de algumas pessoas. E eu jogo essas pessoas no mar, para que o barco não afunde completamente. É crime perante a espiritualidade maior. Que na realidade todos deveriam de passar pelo processo da mesma maneira. Um tentando auxiliar o outro até onde desce. E não sacrificar uma vida para tentar salvar outra vida. É a mesma coisa de nós dissermos aqui, falarmos, que eu vou fazer guerra para conquistar a paz. Quer dizer, eu vou matar pessoas para ter paz? E se aprendemos com a doutrina espírita que se mata o corpo físico, mas não se mata o espírito, esse espírito não vai ficar te perseguindo ainda nessa vida e em outras? Quem matou vai ter paz de verdade ou vai continuar em desequilíbrio? Então, fica muito bem claro aqui que se um grupo de pessoas tiverem que passar por uma dificuldade que realmente
se corre o risco de vida, não é justificativa sacrificar alguém para que outros continuem vivos. E aí vamos cair no ensinamento de Jesus. Se tiverdes a fé de um grão de mostarda, direis esse monte, passa dali para lá e passará. Onde é que nós queremos chegar? O maior poder que nós temos é o poder da oração. Então, em vez de sacrificar uma pessoa para salvar outra, por que as três não se unem e oram para o Criador? Se Deus é Deus, Ele pode tudo. Pode nos mandar uma ajuda de última hora e nos manda uma ajuda da qual muitas vezes nós nem imaginamos e nem esperamos de onde ela possa vir para nos salvar. Então, na realidade, neste momento, e é isso que a doutrina espírita também nos traz, o poder da oração. Qual é o tamanho da tua fé? A fé que você acredita que atua na tua oração. Lembrando que Deus não é um gênio da lâmpada, Jesus não é um gênio da lâmpada, que eu vou esfregar com uma oração para depois fazer os meus pedidos dentro dos meus moldes, dentro dos meus requisitos, dentro dos meus desejos. Se Deus é nosso Pai, e Ele é um Pai que educa e não pune, Ele vai dar para nós aquilo que o Espírito, não o corpo físico, o Espírito necessita. Para que ele possa crescer, evoluir e continuar caminhando. E não ficar estagnado ou ainda com ódio, com raiva, porque o Espírito não evolui, ele fica somente estagnado. Então, qual é o tamanho da nossa fé? E esse tamanho da nossa fé é que justamente vai tocar as esferas superiores, os espíritos benfeitores, e conforme o nosso merecimento, a espiritualidade maior enviará o auxílio para nós. Mas lembrando, não é muitas vezes o que nós pensamos e desejamos, mas é aquilo que nós merecemos, nós vamos receber. Posso trazer uma questão muito difícil? Traga, vamos. Que eu não tenho resposta e, na verdade, é uma coisa que até dói o coração, né? Mas a questão da escolha. Porque eu passei por isso, né? Não passei, mas tive que viver a angústia de ter que passar, que foi agora na pandemia. Que foram se criando protocolos em que, se você não tivesse um aparelho, você teria que escolher. Entre idade, entre isso, entre aquilo, entre fazer procedimentos primeiro e um outro. Acho que foi isso que mais... Tocou. Foi o pior. Foi o pior, que eu falo que eu acho que eu não vou passar nada pior do que ter que estudar aquilo e pensar, não tenho condições, não posso fazer, o que fazer? Como escolher? Né? Isso, eu acho que cai isso aqui, não que a gente tenha uma resposta para isso, mas Sim. Cai bem aqui, né? Não é uma questão de sobrevivência minha. Eu acho que é ainda pior. Tinha que decidir a sobrevivência dos outros. Dos outros. Né? E a gente carrega isso conosco pro resto da nossa vida imortal de espírito. Não só nessa existência. Eu acho que esse pânico de ter que chegar num ponto desse, eu acho que não sai do meu espírito nunca mais. Tem que trabalhar isso todo dia. Que graças a Deus não aconteceu. Vou tentar aliviar. Não sou dono da verdade, mas enquanto você estava falando, acredito que alguém me buzinou aqui. Entende? Primeiramente, nós não sabemos quem nós somos em espírito, porque nós não lembramos das nossas outras existências. Então hoje cada um está na área que precisa estar para um aprendizado, para a evolução e às vezes para a expiação. Expiação significa dor. A dor muitas vezes faz com que nós
possamos, a partir dela, enxergarmos mais adiante do que até então nós não enxergávamos. Mas não é isso que eu quero dizer para ti. Quem verdadeiramente seria responsável por trazer e abastecer os hospitais e não está fazendo como deveria de fazer? E não é só de 2 anos para cá. Se fala que a saúde está sendo muito maltratada já há muitos anos. Então existem pessoas que são responsáveis para trazer verbas para os hospitais, para que os hospitais possam ampliar, criar novos leitos e atender o máximo de pessoas possíveis. Só que essas verbas nós sabemos, não podemos comprovar, mas ouvimos toda hora na mídia, estão sendo desviadas. Então a pessoa que deveria de doar R$1 milhão para o nosso hospital e doou só R$20 mil, no fundo, essa pessoa é responsável pelas vidas que poderiam ter sido salvas e não foram. Não o enfermeiro, o médico que foi dado um instrumento material precário e ele teve que fazer uma decisão, uma escolha na hora. E aprendemos aqui, se eu não me engano está no Livro dos Espíritos, que se um médico tiver que escolher entre a vida de uma mãe e de um filho, a espiritualidade maior diz o seguinte: sempre escolher pela vida que já está pronta e não pela vida que vai se iniciar. Então nunca escolher pela vida do filho, porque ele é mais novo, está nascendo, e sim escolher pela vida da mãe que já está concretizada. Por quê? Porque ela tem um esposo, ela tem uma família, ela pode ter outros filhos, ela tem amigos. Então, esta vida tem que ser preservada. Então, no caso da pandemia, e aí eu vou falar do meu achismo, do meu conhecimento e do que eu acredito, você vai justamente dar prioridade para que a pessoa que esteja mais em condições de poder se recuperar do que aquela que você praticamente sabe as possibilidades são muito pequenas. Só que, como nós dissemos, todos nós estamos no lugar que temos que estar. Não digo felizmente ou infelizmente, se você, pelo fato de o Paulo, a Karen teve que passar por isso. Felizmente. Eu particularmente acredito felizmente, porque se nós somos espíritos imortais e a morte não existe, isso faz parte de um processo de crescimento e evolução, no sentido de respeito, fraternidade, caridade, amor, perdão. Então, quando nós adquirimos essas virtudes, nós crescemos muito em espírito e começamos a enxergar muito mais longe do que muitas outras pessoas. E principalmente daquele que não enviou a verba que deveria ter enviado. Daquele que superfaturou aquilo que não deveria ter sido superfaturado. Para obter privilégios próprios. E aí nós vamos, esse caso, vamos entrar também em casamento. Em união. A união não acontece só na igreja. As uniões acontecem fora da igreja, nos locais de trabalho, nas relações de amizade. E o que Jesus dizia? Se um cego conduz outro cego, ambos cairão no precipício. Cego não de enxergar com os olhos, mas cego em relação às leis divinas.
Porque vão fazer uniões onde ambos vão querer obter privilégio, lucro, tirar proveito, e lá na frente ambos vão cair no buraco. Então, o que nós falamos antes do Evangelho não serve somente para uniões de casais que querem formar uma família, mas serve para uniões profissionais, uniões de amizade. E que se ambos forem cegos, lá na frente cairão no buraco. Consegui? Muito obrigada. Quer dizer, conseguimos. Eu não consigo nada. Por isso que, na realidade, a doutrina espírita ela é conhecida como o Consolador Prometido. Porque nesse momento, se oferecesse R$1 milhão para Karen, 10 milhões de reais não ia tirar talvez o peso, o tormento, a angústia da experiência que ela viveu. Pois o dinheiro não compra a paz de espírito. Mas quando nós estudamos e compreendemos os fatos e as leis divinas, isso sim nos traz a paz de espírito e nos fortalece para continuarmos caminhando e enfrentando os obstáculos que temos que continuar enfrentando, por maiores que sejam ou se tornem. Então não tem dinheiro, não tem poder que consola uma pessoa quando ela está com algum desequilíbrio, atormentada ou não enxergando uma luz no fim do túnel, por tudo que nos cerca atualmente no planeta Terra. Mas a partir do momento que nós compreendemos as leis divinas, elas nos fortalecem e nós erguemos a cabeça e podemos continuar caminhando. Por maiores que venham ser as atrocidades, os desafios, os tormentos, as tempestades. Porque nós começamos daí a nos enxergarmos como espíritos em jornada e não como um corpo físico, somente como um corpo físico. Pois o corpo físico, uma hora ele vai parar de trabalhar, o coração vai parar, os rins vão parar e ele vai se decompor, mas o espírito vai continuar caminhando. E aí nós temos a justiça de Deus, que Deus é bom e justo para com todos, principalmente para aqueles que nasceram numa reencarnação cegos, surdos, mudos, paraplégicos, tetraplégicos, com alguma deficiência, pois é só uma caminhada, é só uma experiência. Este espírito não é cego e surdo, ele está cego e surdo momentaneamente, para que ele possa, através dessa experiência, ampliar a sua visão sobre a sua jornada e em conhecimento espiritual. Eu gostaria de acrescentar, cara, assim, nós que vivemos isso, essa realidade, temos que deixar a fé nos auxiliar nesse sentido, porque o sofrimento emocional, eu concordo, ele existe sim, a tensão do momento, mas ele não pode ser um sofrimento espiritual, porque nós aprendemos com o auxílio do Espiritismo que o desencarne acontece no momento que tem que acontecer. Nós não temos esse dom de interferir eu vou usar uma palavra que não é muito bem compreendida, tem sempre uma conotação meio romântica, meio fantasiosa, que é o destino, né? Mas realmente o destino existe, que é traçado por Deus. Porque onde nós não conseguimos interferir. A gente não entende os meios, mas cada um vai desencarnar o modo que tem que ser. É isso aí. Jesus dizia, não cai uma folha da árvore sem autorização do Pai. Não cai um fio de cabelo da cabeça sem que o Pai permita ou saiba.
Então, até... Lógico que nessa jornada a pessoa pode, através das suas escolhas, antecipar. A cada um é dado conforme as suas obras, né? Antecipar o momento. Mas se ela seguir o roteiro, né? Ela pode desencarnar no momento correto que é o previsto para ela, ou ainda ela pode prorrogar mais ainda o tempo de vida sobre a Terra. Se Deus achar que ela está sendo útil e que se nesse momento nós tirarmos essa pessoa dali, ela vai prejudicar outras pessoas no trabalho. Por boas obras. Por boas obras. Não para ficar no gozo dos prazeres materiais, né? E sim pelas boas obras. Se a pessoa tem o que dar, o que contribuir para a sociedade, para os seus pares, né? Aí fica mais tempo. Fechou com chave de ouro. O item 710. Kardec pergunta aqui: nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas seus alimentos estão em relação com sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciais para os vossos estômagos grosseiros, e da mesma forma, eles não poderiam digerir os vossos. Resumindo, quanto mais nós estivermos ligados à matéria, estamos falando do nosso plano, primeiramente, plano físico, que é o primeiro plano que nós temos na evolução do espírito, nós necessitamos de um alimento material, denso, né? Grosseiro, né? Para justamente nutrirmos o nosso corpo físico, que também é denso, né? Grosseiro. À medida que o espírito, não estou falando de corpo físico, estou falando de espírito. À medida que o espírito vai evoluindo no sentido de moralidade, ética, amor, ele vai subindo outros níveis mais depurados, mais sensíveis, mais sutis. E conforme ele vai subindo os níveis, mudando de dimensões e se elevando, automaticamente o alimento vai se tornando cada vez mais sutil, mais sensível, para que o próprio organismo dele possa absorver. Como diz aqui, os espíritos não têm estômago para absorver o nosso alimento, pois ele é muito denso, grosseiro, e nós não temos capacidade de sobreviver nos alimentando, né, do deles, pois vai fazer falta e vamos morrer de fome. Então, existem dimensões na quais espíritos de luz, espíritos evoluídos, eles simplesmente se alimentam do fluido cósmico universal. Como, para que vocês possam entender melhor, eles se alimentam do ar que respiram. Mas não é o ar que respiram. Pois o espírito não tem nariz nas outras dimensões, ele não precisa de ar para sobreviver. São outras dimensões, outros tipos de vida. Então, quanto mais evoluído o espírito for, ele, para que nós possamos entender, ele vai se alimentar como se fosse somente do ar, respirando o ar, ou recebendo o sol. Mas para isso, precisa se evoluir e galgar outras dimensões. Gozo dos bens terrestres. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer.
Então, Kardec queria saber justamente se todo mundo tem direito ao que nós temos de melhor no planeta Terra, falando de bens materiais. E eu vou complementar isso, se eu não me engano foi Chico que falou, quanto mais, ou melhor, quanto menos necessidade a pessoa tiver, mais ela é feliz. Eu preciso ter o carro do ano. O que eu tenho que fazer para ter o carro do ano? Trabalhar mais? Fazer sobre hora? Lograr o patrão. Né? Não queria chegar ali, mas eu estava pensando. Né? Desviar dinheiro se eu não tenho condições para ter aquele carro. Matar alguém para ter a herança. Né? Eu preciso ter a casa dos meus sonhos. Eu preciso ter a roupa de tal grife, as joias. E quanto mais bens materiais eu necessito, mais infeliz eu sou. Porque mais perturbado eu vivo. Porque automaticamente, se eu necessito ter o carro do ano, é porque tem o lado da vaidade, do orgulho, do ego falando dentro de mim. E se alguém, um amigo, um parente aparecer com algo melhor, eu vou ter que trabalhar o dobro para me igualar ou me ser superior a ele, superar ele. E eu vivo em conflito, em duelo, seja comigo ou com as pessoas que estão à minha volta. Muitas vezes eu já vi e percebi, numa rua, basta alguém reformar a casa, pintar a casa, que isso acaba desencadeando na vizinhança inteira. É bonito, é legal, com certeza. O ambiente se torna melhor, sim. Mas por que em seguida que um pintou a casa, os outros também tiveram de pintar? Será que não tem algo a ver com orgulho, com ego, com vaidade? Que eu não posso ficar para trás? Eu tenho que me igualar, eu ser superior aos meus conhecidos, aos vizinhos, à sociedade? E eu vivo duelando o tempo inteiro. Quanto maior forem as minhas necessidades físicas, materiais, maior é o meu tormento. Quanto mais simples a minha vida for, mais humilde minha vida for, e eu aceitá-la com resignação e paciência, maior vai ser minha paz de espírito. Porque eu não me comparo com os outros. Eu simplesmente me aceito como sou. Sagaz. Só complementar. O importante não é chegar em primeiro. O importante é chegar. Exatamente. Exatamente. Como, eu acho que não estou lembrado do ditado, mas é no seguinte sentido. Se você está atrasado, não se ganha tempo na estrada. Vá com calma, mas chegue. Do que você tentar ganhar tempo na estrada e não chegar nunca ao seu compromisso. Então essa é a filosofia que a doutrina espírita vem trazer para nós. Para que nós possamos deixar de duelarmos conosco ou com os outros. Porque hoje, se eu estou desprovido de bens materiais, de poder, de fama, é porque é só uma trajetória, porque eu tenho alguma coisa para aprender nesta experiência e com esta experiência. Mas, como nós falamos anteriormente, quantos países já não vivemos? Quantas cidades
não conhecemos e quantos idiomas não falamos? Né? Será que já não fizemos parte da corte real da França, da antiga Roma, né? Dos Césares, dos Quizares, a Grécia Antiga, o Egito Antigo, as pirâmides, os faraós? Se nós somos espíritos imortais, com certeza, todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos reis e rainhas, príncipes e princesas. E plebeus e andarilhos. Mendigos. Porque cada situação quer nos ensinar alguma coisa para o nosso espírito. Então, como é bom nós podermos conhecer estas leis que são lógicas e que nos consolam, nos iluminam, nos fortalecem, nos amparam. Porque a jornada é fácil? Não. Jesus não prometeu que a jornada seria fácil. Pelo contrário, ele disse, se fizeram o que fizeram comigo, imagina o que vão fazer com vocês. Mas também, se eu fiz o que eu fiz, vocês poderão fazer melhor. Mas ele não está falando só de uma vida. Ele está falando da vida do Espírito. Que nós vamos evoluindo, evoluindo, e um dia nós vamos chegar no nível de Jesus. Sermos espíritos perfeitos. Hoje nós somos espíritos perfectíveis. E estamos no processo, na jornada. Porque existe uma comunidade de espíritos perfeitos. E Jesus é um dos membros. Que é o governador do planeta Terra. (712) Com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? E a resposta: para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação. Resumindo, por que Deus permitiu que muitas coisas fossem inventadas no campo da matéria? Avião, jato, carros, iates, prédios, construções lindas, maravilhosas, celular, né? Internet, roupas lindas, maravilhosas. Por que Deus permitiu isso? Porque o homem aprendeu a trabalhar para conquistar isso. Porque senão ele não ia trabalhar. Mas isso também serve como tentação. Tu vai te deixar levar somente pela matéria ou vais compreender a função que a matéria tem na tua vida? Você vai ficar o dia inteiro na frente do celular, que você conseguiu comprar o celular dos seus sonhos, o top dos top, que eu não sei nem qual é o que está na moda agora, né? Ou você vai utilizá-lo para os momentos que ele possa te auxiliar a economizar tempo, a resolver problemas, facilitar a tua vida, e você poder se comunicar com pessoas que estão muito longe, que se você tivesse que ir pessoalmente, gastaria dinheiro, muito dinheiro, e perderia muito tempo e talvez não conseguiria. Então, de que maneira eu vou encarar, por exemplo, o celular? Usá-lo com propósito ou vou me deixar viciar por ele e ficar cego, hipnotizado? Essa é a tentação. Kardec pergunta aqui ainda, qual é o objetivo dessa tentação? Quer dizer, qual é o objetivo de eu adquirir um celular, né? E ou eu vou comandar ele ou ele vai me comandar, né?
e responde que desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Quer dizer, começar a aprender a ter responsabilidade, ter disciplina. E hoje, eu falando em disciplina, eu sou obrigado a, como se diz, me confessar perante vocês. Em algum momento hoje, eu fui indisciplinado, no sentido de internet. E tive as consequências, que acabaram desencadeando disso. Então, quando a gente não está o tempo todo orando e vigiando e se disciplinando, os meios e aquilo que a gente tem em mãos, se a gente não está prestando atenção, a gente vai para o excesso. E o excesso nos desvia do caminho reto, do caminho que nós devemos cumprir como espíritos evoluídos ou espíritos responsáveis por desenvolver uma tarefa. Então, a espiritualidade, ela permite, Deus permite que nos seja dado o conforto, mas eu vou utilizar esse conforto com responsabilidade ou vou me deixar viciar ou hipnotizar pelo conforto e a partir dali a minha vida está somente focada em obter cada vez mais conforto e viver somente para o conforto. E Kardec complementa aqui: se o homem não fosse excitado ao uso dos bens da terra, senão pela sua utilidade, sua indiferença, poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer, que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência. Mas por esse mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, experimentá-lo pela tentação que o arrasta para o abuso, do qual sua razão deve defendê-lo. Então é uma forma de Deus querer realmente ver se aquilo que Ele nos deu e nos enviou, sabemos usar com moderação. Ou nós vamos nos deixar levar para os abusos. E aí que está um dos maiores ensinamentos que o Espírito tem na carne, na reencarnação. É buscar o equilíbrio das coisas. Nem menos e nem demais. Simplesmente saber utilizar cada coisa para o seu fim correto. Então vamos todos nós, ainda envolvidos com essa mensagem que a gente esteve nos estudos, que a gente participou, que a gente viu, vamos tentar colocar alguma coisa e sempre em prática daquilo tudo que a gente ouviu aqui hoje. E vamos então para a nossa parte final, que nós temos agora ainda a irradiação e em seguida temos ainda o passe coletivo e depois ainda temos a água fluidificada. Vamos então nesse momento todos nós imaginarmos que estamos sentados numa roda enorme, e essa roda está se transformando numa corrente. Essa corrente, vamos nos imaginar, colocarmos as nossas mãos, dar as mãos uns aos outros mentalmente, juntamente com os bons espíritos que também vão participar dessa roda que estamos abrindo. E vamos colocar nela cores, cada um coloca uma cor que deseja, que gosta, coloca um perfume, de preferência uma flor com perfume. Vamos colocar também o bálsamo da cura. Vamos colocar nela todo o nosso amor. Vamos dar o nosso melhor de dentro de nós, porque nós temos uma capacidade de amor muito grande pelas pessoas, pelos seres. Esse amor que Jesus sempre falou, que era o amor universal. Aquele amor do qual nós
sempre transferimos e vamos transferir nesse momento para tudo que será conversado aqui agora. Vamos então iniciarmos, passar para o caderno da irradiação luciana. O caderno é aquele que rodou aqui há pouco, antes até de iniciarmos aqui, onde foram inscritos os nomes, sejam dos reencarnados e sejam também dos desencarnados. Reencarnados somos nós, que ainda estamos dentro do corpo físico, dentro da carne, como nos dizem, e os desencarnados já são aqueles que já partiram, que já deixaram esse corpo para trás, que já viraram novamente, que são espíritos novamente. E vamos pedir então aos bons espíritos que já olharam durante os estudos, eles já observaram dentro do caderno todos os nomes que foram inscritos ali. Então, esses nomes, a espiritualidade já estudou qual é o desafio de cada um. E vamos pedir então, e vamos nós, da nossa grande roda de amor, vamos passar para eles muito amor, muito carinho, muito respeito, e pedir que os bons espíritos, Jesus, possam auxiliar a cada um, que certamente cada um está passando por algum desafio na sua vida agora, que na sua reencarnação, ou está passando por alguma enfermidade, alguma necessidade. Vamos pedir que os bons espíritos possam auxiliar da maneira que eles possam auxiliá-los em todos os aspectos. E vamos pedir também para os desencarnados, os que já partiram, vamos pedir para que os anjos da guarda, os mentores deles, possam auxiliá-los, porque muitos que acabaram de desencarnar ainda estão passando por alguma dificuldade, por alguma perturbação, e que nesse momento possam ser orientados, que eles possam voltar à terra da onde todos nós viemos, e que um dia todos vão voltar para lá, que é o mundo espiritual. Que sabemos que nós viemos aqui na terra apenas para passar pelas provas, pelas expiações das quais nós ainda necessitamos. E sendo assim, vamos sentir muito respeito por eles, muito carinho, vamos emanar muito amor a todos, que possam aceitar a sua volta ao mundo espiritual e dar continuidade à sua evolução. Vamos também, todos nós, ainda unidos nessa grande corrente, vamos emanar, vamos mandar para todas as pessoas que estão passando por muita dificuldade, com alguma enfermidade. Muitos estão no fundo de uma cama já há muito tempo, outros internados em hospitais, em clínicas, uns em estados terminais, outros estão passando com alguma enfermidade bastante complicada. Vamos enviar muito amor a eles, esperança, fé, para que possam nunca perder a esperança e nem a fé em Deus, porque para Deus tudo é possível. E vamos também nesse momento, vamos irradiar agora muito amor para todos os hospitais, sempre lembrando do nosso Hospital Ásia aqui da cidade de Timbó, Santa Catarina, Brasil. Enfim, todos os hospitais em todos os estados, em todos os países, pelo qual Jesus é o governador desse planeta,
que essa irradiação possa ir para todos os hospitais, que possa ser sentido pelos médicos, pela enfermagem, os que estão internados, todas as áreas que tem no hospital possa ser beneficiado com esse amor que estamos transmitindo nesse momento para esse lugar tão importante, tão necessário para todos nós. Que os médicos e os enfermeiros e enfermeiras possam sempre ser auxiliados pelos médicos e da enfermagem do mundo espiritual, que possam orientar os nossos médicos terrenos e a enfermagem para a necessidade de todos nós, que muitas vezes precisamos do auxílio desses profissionais tão preciosos. Vamos pedir então mais hoje. Vamos todos nós mentalizar também os asilos, casa de repouso, como alguns chamam, as clínicas de recuperação de qualquer espécie, seja química, seja de qualquer, que todos eles possam ser beneficiados também com esse amor que estamos enviando. Como também queremos enviar para todos os veterinários, ambulâncias, dentistas, hemodiálises, quem está recebendo esse tratamento tão importante para a sua vida. Todas as clínicas também que tratam de pessoas debilitadas, desequilibradas. Que a paz de Jesus possa estar sempre com todos. Que a orientação divina esteja sempre com todos. Que todos possam acordar para essa nova realidade, que é preciso mudar, que é preciso cada um se preparar para essa nova era, para essa nova realidade. Que é nós melhorarmos, porque é preciso evoluir, porque a vida segue e depois da morte, como nós chamamos aqui na Terra, a vida também segue. Em vida espiritual, mas ela segue. E vamos então, nesse momento, pedir para os nossos obreiros que possam auxiliar na passagem dos fluidos e das energias, que os bons espíritos possam passar para cada um aqui presente aquilo que veio em busca, aquilo que mais necessita. Vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos abrir as nossas mentes, os nossos canais, para que possamos ser receptivos. Esses fluidos tão renovadores, essas energias novas, que cada um nesse momento mentaliza aquilo que veio em busca. Se alguém tiver alguma enfermidade, alguma perturbação, mentalize essa luz verde, com esses fluidos que estão chegando até nós, através das mãos dos obreiros,
mas enviados pelo mundo espiritual, porque nós aqui nesse momento estamos servindo apenas de instrumentos ao mundo espiritual, porque quem passa esses fluidos e essas energias são eles. Que cada um de nós possa receber para cada necessidade. Se alguém está sentindo que precisa perdoar, aproveita nesse momento, mentalize essa pessoa e se auto-perdoe. Isso é tão importante, o auto-perdão para todos nós. Aproveitando essas energias e fluidos que fazem essa renovação, vamos fazer uma troca total das nossas células cansadas, nossas células doentes, substituí-las por células novas, saudáveis, para a saúde do nosso corpo físico, do nosso perispírito. Que essa luz, essa paz, essa harmonia desse momento possa nos deixar leves, abertos para recebermos tudo que é de bom, para que possamos depois dar continuidade nas nossas vidas. Essa renovação possa nos acompanhar, trazendo saúde, paz, entendimento, amor. Que todos nós possamos levar essa paz de Jesus conosco no dia a dia, e vamos sempre lembrar de agradecer todos os dias ao amanhecer. Quando acordamos, vamos agradecer pela saúde, por mais esse dia de vida que vamos viver. Vamos agradecer a saúde do corpo físico. Vamos agradecer a Deus esse dom de viver. Vamos agradecer que a nossa memória está boa. Vamos agradecer o ar que respiramos, o alimento que vamos ingerir. Quem precisa já de medicamentos, vamos agradecer que alguém fez esse alimento para nós, esse remédio para nós. E vamos agradecer por podermos viver mais esse dia. E vamos aproveitar cada dia o máximo. Vamos viver todos os dias nessa presença de Deus, sempre em agradecimento, porque é muito bom viver e ter saúde, é muito bom. E vamos então agradecer por essa oportunidade que tivemos hoje aqui, levar isso conosco para a nossa paz interior. Vamos levar para as nossas famílias, nossos ambientes de trabalho. Que a paz siga com todos nós. Que assim seja.